Boa tarde a todos. Convido a todos a fecharem os olhos, elevar nossos pensamentos, agradecendo a Jesus, agradecendo a espiritualidade maior, aos mentores da casa, aos nossos mentores, aos trabalhadores, pedindo paz, pedindo auxílio, pedindo acolhimento, deixando todos os nossos problemas, as nossas ansiedades lá fora. E aqui dentro, deixando apenas a paz no nosso coração, emitindo amor, luz, cura, desejando a nossa cura e pedindo que Jesus, nosso Pai, nos abençoe e nos proporcione uma semana de muito amor, de muita serenidade, de muita sabedoria, de muita paz mental, física e espiritual. Graças a Deus que assim seja. Boa noite a todos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marli, tá? E eu sou trabalhadora aqui da casa. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito interessante para o dia da segunda-feira, né? Que é o passe e o evangelho, que é o diário para a cura, para a nossa cura, né? Por que é importante tanto o passe como o evangelho? Então, o passe, como vocês já sabem, né, é aquele movimento feito com as mãos, né, feito pelos médiuns passistas, em que ele deseja, né, uma ação benéfica para a gente, que os bons espíritos, né, desejam uma ação benéfica. E o passe, ele é um dos veículos que esses bons espíritos se utilizam, porque a gente deseja isso, deseja receber aquele passe e ficar super bem, né? É isso que a gente mais quer. E os bons espíritos, eles fazem isso para atender os necessitados, né? De acordo com a vontade de Deus. É sempre de acordo com a vontade de Deus, que isso fique bem claro. E não para atender os nossos caprichos, as nossas mesquinharias. Então, tem gente que pensa assim, eu vou tomar um passe porque eu quero livrar que os bons fluidos se espalhem sobre mim, né? Que eu quero ser feliz, eu quero ganhar na loteria, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Não é por aí. É porque a gente precisa, né? É para aquilo que a gente precisa, que Deus nos concede esses bons fluidos, né? Que isso fique bem claro. Então, cada um recebe de acordo com o seu merecimento, né? Se a pessoa tem uma vida assim tranquila, se a pessoa é sincera, é honesta, né? É trabalhadora, gosta de ajudar os outros, com toda certeza ela vai receber também coisas muito boas, né? E também eles nos ajudam a gente abrir a nossa mente para que a gente receba as boas intuições do nosso anjo de guarda, dos bons espíritos. Se a gente se mantiver nesse padrão vibratório bom, a gente vai receber, né, através da nossa... Às vezes você acha assim, nossa, por que eu não pensei nisso antes? Vem aquela ideia, né? Por que eu não pensei nisso antes? Mas são os bons espíritos também que nos ajudam, não só a gente, né? Quando a gente está numa boa sintonia, a gente também tem essa capacidade de pensar, mas esses bons espíritos também nos ajudam, e muito. Então, como eu disse, cada um recebe de acordo com o seu merecimento, né? E
a gente pode ver o exemplo de Jesus, que ele simplesmente levantava as mãos para o alto, né, e colocava sobre aquela pessoa que estava necessitada. E se ela fosse tão merecedora assim, ele até curava a enfermidade delas. Então a gente tem que seguir esse exemplo de Jesus, né? Sempre estar em boa sintonia para que a gente possa receber. Então o passe, vejam só, acrescido, somado com o Evangelho, aí sim é o nosso caminho para a cura. Por quê? O Evangelho nos ensina muito. Jesus não deixou nada por escrito, mas ele agiu, né? E os seus discípulos é que deixaram todo esse legado para a gente do que se passava com Jesus, do que ele ensinou, né? E isso é maravilhoso. Esse é o Evangelho, né? Que a gente pode seguir o passo a passo para que a gente possa ser feliz, para que a gente possa ser saudável. Então, o Evangelho é um precioso código para a vida eterna, como nós colocamos, né? Precioso código para a vida eterna. Então, se a gente seguir esses conselhos que o Evangelho nos dá, a gente fica super bem. Tanto é que o nosso doutor José Roberto, ele faz questão que vocês assistam o Evangelho antes de receber a consulta dele e o remédio, porque isso faz parte do tratamento, né? Ele sempre fala isso. Por quê? Porque o Evangelho é uma maravilha, um código para a vida eterna, que a gente precisa entender melhor para que a gente possa desenvolver as nossas virtudes, né? O nosso modo de pensar, a nossa paciência, a nossa tolerância, né? Principalmente com os familiares. E isso é uma disciplina do nosso coração, que nos faz repetir dessa forma os ensinamentos de Jesus. Então Deus, né, que é nosso Pai, ele traz para nós que tudo que nos acontece tem uma finalidade positiva. Tudo. Mesmo as coisas ruins. A gente tem que começar a entender que as coisas ruins acontecem na nossa vida para o nosso aprendizado. E quando a gente assimila isso, dá uma força muito grande dentro de nós. E a gente acaba melhorando o nosso comportamento, né? Melhorando tudo. E isso é uma vitória para nós diante das nossas dificuldades. A gente sente um alívio muito grande quando a gente passa por uma dificuldade muito, muito pesada e a gente consegue se libertar. Veja como que no íntimo nosso a gente se sente realizado. É uma vitória muito grande. Então, esses acontecimentos ruins precisam acontecer na nossa vida, para que a gente possa melhorar o nosso dia a dia, né? O nosso comportamento, isso tudo. Essa é uma finalidade muito positiva. E, conforme ele diz aqui, precisa ser construída pelo nosso próprio esforço, né? Não adianta alguém fazer por nós. Se você passa por uma dificuldade e alguém te ajuda, né? Você não construiu nada para você. Você não trabalhou, não lutou, né? Se você ficar pedindo ajuda para todo mundo, as pessoas até vão te ajudar, mas esse desenvolvimento é próprio seu, é você que tem que construir. E aí, eu vou ler um trecho do Evangelho, aquela parte onde Jesus diz que muitos são chamados e poucos os escolhidos,
Eu vou ler um trechinho para a gente comentar. Aquele que plantou nos convida a cultivar a árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. E aquele que plantou vai tratá-la com amor, que ainda havereis com abundância seus frutos, que são divinos. Não a mutileis, não mutile a árvore. Ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo. Não corteis os galhos, seus frutos caem abundantes para alimentar a todos. Não amontoeis esses frutos para deixar apodrecer, porque assim não servirão a ninguém. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Ide, pois, procurai os que estão famintos, leve-os para debaixo da árvore que dá bons frutos e partilhai com eles, porque eles estão famintos. O que Jesus quis dizer com isso, né? Que nós vamos aprender com o Evangelho, né? Tudo isso a gente vai aprender. Isso é a prática do quê? Da caridade. Você ajudar as pessoas. Essa árvore é o símbolo, né? Então, você está ajudando a alimentar, você está ajudando a pessoa numa necessidade daquele momento, ou com uma palavra de consolo, né? O apoio, dando força, dando coragem para aquela pessoa que está à sua volta. E hoje nós sabemos que as devoções humanas são poderosas. Durante intensa meditação ou durante uma prece muito fervorosa, muitos pesquisadores dizem que a oração é um instrumento para ajudar a amar as pessoas, e os efeitos positivos da oração na saúde hoje são reconhecidos. Vocês veem que quando alguém da família está doente, você chega lá, vai fazer uma visita, né? E faz uma prece junto com ela, né? Pede a Deus força para ela superar. Fale palavras que incentivem aquela pessoa a melhorar, né? Tudo isso já é reconhecido como faz parte da cura. Então, orar é fazer uma limpeza no nosso campo energético, no nosso campo mental. Quando a gente ora, a gente tira todos aqueles problemas que estão afligindo a nossa mente, e aí a gente recebe boas intuições, retira aqueles sentimentos negativos que nós temos, né? E nos ajuda a perdoar. Nesses momentos, a gente consegue encontrar meios para compreender aquela pessoa que nos prejudicou, né? Compreender que naquele momento ela não estava vivendo uma fase muito boa, então ela me ofendeu e eu fiquei com raiva. Então, nesse momento que a gente faz uma prece e a gente limpa o nosso mental, a gente consegue reconhecer isso dentro de nós, que a gente é capaz de perdoar. Então, a serenidade também, né? A gente acaba ficando sereno, amenizando assim os nossos sofrimentos e os sofrimentos das pessoas ao nosso redor também. E isso faz muito bem para a nossa saúde, para o nosso corpo físico, porque melhora tudo dentro de nós. Quando a gente faz uma prece bem sentida, bem preparada, né, com a cabeça boa, sem misturar, né, problemas com oração. A gente está ali pronto para orar e para ajudar. Então, a prece e os ensinamentos do Evangelho de Jesus, eles nos trazem boas energias.
eles nos ajudam a ter uma visão clara dos problemas e uma força imensa para enfrentá-los. A gente fica forte quando a gente se liga na oração, se liga naqueles ensinamentos que Jesus deixou, que nos dá aquela força boa para a gente enfrentar tudo. E quando Deus tem confiança em nós, pelas nossas boas atitudes, Ele nos concede essa coragem de enfrentar. É aí que a gente vai em frente e consegue realizar aquilo que a gente precisa, né? E também a paciência, a resignação, a gente vai cultivando tudo isso no decorrer da nossa vida, para que a gente possa sair das dificuldades, né? Através também das ideias que os bons espíritos vão nos dar. Que a gente fica nessa vibração boa, a gente atinge os bons espíritos, entram também nessa mesma vibração, nessa linha, digamos, como se fosse uma linha do rádio, que chega até nós, né? A gente não enxerga essas linhas, mas elas chegam até nós, entram na nossa mente e nos ajudam a melhorar. Então, não se pode esperar por um socorro milagroso sem fazer nada. Então, a gente tem que ter a nossa parte, tem que fazer a nossa parte. E aquele que trabalha com boa vontade para ajudar os outros e ajudar também a si mesmo, sempre vai ter êxito em tudo na sua vida, inclusive materialmente. Sempre vai conseguir melhorar de vida na sua profissão, vai conseguir um emprego melhor. Tudo, né, vai fluindo bem na nossa vida quando a gente tem essa vontade de ajudar. Então, gente, a nossa vitória, né, diante das dificuldades nos ajuda, né, e a gente constrói isso pelo nosso próprio esforço. Como Jesus dizia, ajuda-te que o céu te ajudará. Se encaixa perfeitamente nessa máxima de Jesus. E aí a gente utiliza para isso as nossas próprias ferramentas, que são as nossas virtudes, a nossa paciência, né? A nossa bondade, a nossa compreensão. Tudo isso são ferramentas que a gente aplica na vida, na nossa própria vida e na vida ao redor, seja na nossa casa, com os nossos familiares, seja no nosso campo de trabalho, seja lá fora com alguém que a gente encontra na rua, né? Alguém que está muito nervoso no trânsito e quer que você saia da frente e fica buzinando, né? Para que a gente xingar? A gente tem que ter pena dessa pessoa, ela não está bem. Então, vamos, nesse momento, fazer uma prece. Mesmo que você está dirigindo, você pode fazer uma prece. Que oriente aquela pessoa, que ela não provoque um acidente lá na frente, né? Tudo isso a gente tem que pensar. Então, isso também é uma caridade, quando a gente se propõe a ajudar alguém, mesmo nessas circunstâncias. É uma caridade. É um amor ao próximo que a gente vai começando a desenvolver dentro de nós. Como a gente fala, como que eu vou amar uma pessoa que eu mal conheço, né? Mas a gente vai aprendendo a desenvolver isso dentro de nós. E um dia nós vamos chegar lá. Amar o próximo como a si mesmo, como Jesus ensinava, né? E isso tudo está dentro de nós. Basta a gente querer pôr isso para trabalhar, né, dentro de nós. A gente precisa ter vontade. Então, a gente tem que fazer o possível para seguir o Evangelho de Jesus e seus sábios ensinamentos. Não existe ensinamento mais sábio do que o Evangelho, que é
o nosso verdadeiro caminho para a cura e para a felicidade, né? Então, agora eu vou ler para vocês. Não é bem uma historinha, tá? Mas é mais uma mensagem que foi escrita pelo próprio autor desse livrinho, que é o William Cândido, que ele já faleceu, já desencarnou. Mas ele tinha um centro espírita em São Paulo maravilhoso. Ainda existe, outras pessoas seguem, né? E trabalham nesse centro, que ele faz cirurgias espirituais. E ele mesmo escreveu esse livro. Veja só, ele fez essa mensagem dizendo, o título dela, Hospital do Senhor. Eu acho que tem a ver com tudo que a gente falou hoje. Fui ao Hospital do Senhor para fazer exame de rotina e constatei que estava doente. Quando Jesus mediu minha pressão, que ele foi no Hospital do Senhor, de Jesus, né? Quando ele mediu minha pressão, verificou que estava baixa de ternura. Ao tirar a temperatura, o termômetro registrou 40 graus de egoísmo. Fiz um eletrocardiograma e diagnosticaram que eu necessitava de uma ponte de amor, pois minhas veias estavam bloqueadas por não abastecerem meu coração vazio. Ortopedicamente, eu tinha dificuldade de andar lado a lado e não conseguia abraçar os irmãos, por ter fraturado o braço ao tropeçar na minha vaidade. Tinha miopia, constatada por não enxergar além das aparências. Queixei-me de não poder ouvi-lo e diagnosticou bloqueio em decorrência das palavras vazias do dia a dia. Então, eu não ouvia o que era bom. Obrigado, Senhor, por não ter custado nada a consulta, pela sua grande misericórdia. Mas prometo, após ser medicado e receber alta do Hospital do Senhor, prometo somente usarei os remédios naturais que me indicou e que estão no receituário do Evangelho de Jesus. Tomarei ao levantar chá de obrigado, Senhor. Ao entrar no trabalho, uma colher de sopa de bom dia, irmãos. Não custa nada, né? A gente falar esse bom dia bem assim, feliz, né? E de hora em hora, um comprimido de paciência. Lógico, com meio copo de humildade. Não adianta você mostrar que tem paciência se você não é humilde. Não adianta. Porque aquilo fica dentro de você. Senhor, ao chegar em casa, vou tomar uma injeção de amor e, ao deitar, 2 cápsulas de consciência tranquila. Assim, tenho certeza, não ficarei mais doente. Prometo prolongar esse tratamento preventivo por toda a minha vida, para que, quando me chamar, seja por morte natural. Obrigado, Senhor, e me perdoe por ter tomado o seu tempo nesse hospital. Aí ele aprendeu, né? Então, eu achei muito interessante ler essa mensagem para vocês no dia de hoje, já que falamos tanto sobre isso, né? Então, gente, agora nós vamos fazer o encerramento. Peço que vocês se acomodem bem nas cadeiras, fechem os seus olhos, que nós vamos, neste momento, agradecer a Deus, a Jesus, por mais o Evangelho dessa noite, agradecer essa casa que nos acolhe com tanto conforto, agradecer a todos os trabalhadores presentes que também nos ajudam, nos dão todas as intuições, né, que a gente precisa, principalmente os trabalhadores do plano espiritual, que vêm aqui constantemente
estão ao nosso redor enquanto estamos sentados, soprando aos nossos ouvidos as boas intuições, nos dando o acalento necessário para o nosso corpo, para a nossa alma. Então, nós só temos a agradecer por todos esses momentos que aqui passamos. E em troca, agora nós vamos também ajudar com as nossas vibrações de amor. Então, nós vamos vibrar muito amor por todo o universo, principalmente pelos países que se encontram em guerras, para que os seus governantes possam perceber o mal que estão fazendo para o mundo. Vibrar muito amor pelo nosso país, pela nossa posição atual, né? Para que a gente possa melhorar. Vibrar também pela nossa família, principalmente vibrar muito amor por aquele familiar com o qual nós temos mais dificuldades de relacionamento. E vibrar também pela natureza, pelos animais. Vibrar amor para que todos reconheçam que nós precisamos ajudar a natureza, né? E não jogar tanta coisa fora de controle, que possamos reciclar aquilo que deve ser reutilizado. Isso também é amor. E assim, agradecidos que estamos, nós vamos agora fazer uma vibração especial por nós mesmos, para que estejamos sempre prontos para ajudar o nosso próximo e, em primeiro lugar, ajudar a nós mesmos. E assim, nós vamos saindo daqui desta casa muito melhores do que chegamos, mais leves, compreensivos, felizes por ter esse Jesus maravilhoso que tanto nos orienta. Somos muito gratos por tudo isso. E então, nós vamos encerrar agora a nossa pequena e humilde reunião, fazendo a prece da fraternidade. Jesus, nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada a todos pela paciência que tiveram de me ouvir. Até outra hora, né? Que assim seja.